Oi gente, bem-vindo ao meu vlog. Esse sebo eu sempre vou e eu nunca compro nada, eu nunca consegui encontrar. Nessa semana eu resolvi fazer barboterapia, que já tinha muito tempo que eu não fazia, no estúdio do Matheus, no salão, né? É um procedimento bem legal, bem relaxante. Essa semana também eu consegui um freela, né, no dia 30, foi meu primeiro dia. Esse que apareceu aí é o meu chefe, digamos assim. Eu também fiz compras. Esse livro foi surreal de bom. Eu li ele até rápido assim, eu tentei devagar, mas eu não consegui. Eu tava no escritório, que é tipo um coworking, onde a empresa tá agora. Essa é a Giovana, super gente boa, super parceira. Aí eu tentei fazer um vídeo, mas o microfone deu ruim demais. E aí eu nem postei o resto. Fui cuidar dos meus locks, que é uma rotina mensal. Eu tava olhando essa árvore e aí eu fiquei pensando, gente, pra construir uma casa aí ou qualquer outra coisa, vão ter que arrancar ela. E é um pé de manga. Lindo, lindo, lindo. Fiquei com muita dó. Só de pensar de ter que arrancar. Esse mês de julho tem sido um pouco diferente pra mim. Eu fiquei bastante introspectivo e pensei em tanta coisa. Pensei sobre fé, meu futuro, sobre saúde. Primeiro, vou começar falando dos livros que eu li esse mês. Que o primeiro deles, esse mês não, né? Esses dias. Primeiro eu li esse livro da Clarice Lispector, que é o Felicidade Clandestina. Acho que a Clarice Lispector, ela ultrapassa um pouco a literatura. Eu não sei se eu falar isso é um pouco ofensivo, mas é um livro que você precisa sentir e deixar agir, sabe? Eu acho que não é um livro que eu vou chegar aqui pra vocês e falar sobre o que fala a história, sobre o que, enfim, sobre o que ela quis dizer. Não é, eu acho que é um livro que se você explica demais, um livro não, qualquer coisa da Clarice, se você explica demais, você limita, você coloca limites naquela arte, nessa arte. Então, Felicidade Clandestina é um livro de contos, um livro muito, muito bem escrito. É um livro muito simples, mas que ele fala sobre a vida, sabe? O cotidiano da vida da forma mais simples e artística possível. A Clarice fala muito dela também aqui. Dá pra perceber que alguns contos é ela mesma que tá falando sobre ela de uma forma artística e ficcional, talvez, com um pouco de ficção, né? Mas é absurdo. Eu tô lendo outro livro dela, só que esse vai demorar muito mais, porque é bem grande. E eu não acho que é um livro pra eu tentar maratonar, sabe? Ficar lendo todo dia e tal. O outro livro, que não é bem um livro, né? Que algumas pessoas nem consideram como literatura, foi essa edição aqui da Turma da Mônica. Olha, ele é bem bonito. Que chama Turma da Mônica Integral, que são 3 histórias da edição da MSP. Uma história pra vocês. Quando eu era mais novo, ali na 4ª série, eu fazia parte de 2 escolas. De manhã eu ficava em uma, de tarde em outra. E isso foi desde o prezinho.
Eu ficava de manhã em uma, de manhã em outra. Eu tinha várias histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, vários gibis, vários, vários. E eu pegava uma daquelas sacolas de compras de loja de papelão, e eu colocava várias ali e levava pra escola todos os dias. E aí, na hora da leitura, na hora da TV, na época era a TV, a gente assistia filmes da Disney por fita ainda. Não sou tão velho, mas ainda existia fita. A gente assistia. Só que aí a professora sempre, vocês querem fazer. E aí a gente escolhia o que a gente queria fazer. E a maioria queria ler as minhas histórias da Turma da Mônica, porque a escola não tinha. Tinha mais livros infantis no geral. E aí eu virava a biblioteca da escola. E foi muito tempo que eu fazia isso. Até que meio que todo mundo já tinha lido todos os quadrinhos, assim. E aí eu não levei mais. Mas eu não sei o que eu fiz com esses quadrinhos. Então, reler a história da Turma da Mônica pra mim foi... Ai, voltar à infância, assim. Numa parte boa da infância, sabe? Foi muito legal saber que quem escreveu a história, quem desenhou a história, são mineiros de Belo Horizonte. Isso foi muito encantador saber disso. E eu tô numa fase de querer ler mais quadrinhos, sabe? Só que eu tenho que escolher bem, porque eu não quero ler quadrinhos que fazem parte de uma história. Eu quero ler um quadrinho que a história seja única ali. E o último livro que eu li, e aí eu li o James, do Percival. Não sei falar o segundo nome dele. E, gente, que livro primoroso, magistral. Ele é uma releitura do livro As Aventuras de Huckleberry Finn. O primeiro livro, se eu não me engano, é escrito por uma pessoa branca, e esse é escrito pelo Percival, que é um homem negro, e ele, assim, ele tem muitos livros. Eu acho que são dois só publicados no Brasil, e parece que vai vir um terceiro. Inclusive, aquele filme Ficção Americana, o livro é dele. Então, é um livro absurdo, assim. Conta a história do James, que até então a gente acha que ele chama Jim. Eu não sei se esse é um spoiler, mas tá no livro, não tá na capa do livro, né? Ele se chama Jim e ele foge porque ele acredita que vai ser vendido ali pelos donos. Ele é um homem escravizado nos Estados Unidos. E ele foge porque ele acredita. E aí acontece tanta coisa na história que eu acho que tudo precisa de um mistério. Então eu não vou contar um. Basicamente, esse é o mote da história. É um homem escravizado fugindo da escravidão. E só que é contado de uma forma tão boa. Uma coisa que spoiler, se você não quer saber, para aqui. O personagem do James, e a maioria dos escravizados também, eles, pelo menos no caso do James, ele é um homem que é letrado, então ele sabe ler, ele sabe escrever e ele sabe falar. Ele sabe falar da forma correta. E aí, eles têm uma ideia de que o branco ele não gosta de ver uma pessoa negra e escravizada sendo algo que eles são, né? Os brancos são. Então eles fingem que fala errado e que fala de uma forma meio caipira, pior do que os próprios caipiras, né? Que compram eles. Então, quando eles não estão próximos de pessoas brancas, eles falam, eles são eruditos, eles são intelectuais, eles são inteligentes. Isso, assim, foi um absurdo na minha cabeça. Porque é isso, né? A gente acha que as pessoas escravizadas, elas eram burras e menos condicionadas ao intelecto, né? Então, assim, absurdo, me ensinou muito, me deu muito tapa na cara, porque era um pensamento que eu pensava também. Eu tenho um conhecido, um colega, que ele tá fazendo uma revisão histórica de um livro que eu tava escrevendo que se passa na escravidão. E ele tinha me falado isso. Que até no Brasil, essa ideia de que uma pessoa escravizada não sabia ler e escrever tinha caído por terra há muito tempo. E eu fiquei, cara, nunca tinha parado de pensar nisso. Então, é um livro muito bom, assim. Tem um personagem aqui que eu acho que é o meu preferido, que é o Norman. E ele não tem um fim muito legal. E eu fiquei decepcionadíssimo. Eu queria muito conversar com pessoas que leram esse livro pra eu dialogar sobre o final dele, assim, sabe? É um livro muito bom. Então, assim, ele é recém-lançado no Brasil. Eu não sei de quando ele é, não vou procurar aqui não. Mas ele é muito, muito bom. Eu quero ler outros livros do autor, porque se for da forma como esse livro é escrito, eu quero aprender mais. E partindo para como a vida anda, eu consegui um freela num antigo, de uma antiga pessoa que trabalhava comigo, que é uma empresa bem legal, assim, que tem uma ideia muito parecida com o propósito de vida que eu quero. Mas é um freela, né? Ainda não é um emprego. E ao mesmo tempo eu tava muito sobrecarregado, assim, de pensamentos e eu procurei de certa forma, uma espiritualidade pra
me ajudar a pensar e atravessar esse momento. E foi mais um passo a mais, eh, desse entendimento do que eu quero pra minha vida espiritual, se eu quero ainda, sabe? Eu vivi durante muito tempo numa igreja e eu me dediquei muito tempo. E eu acho que quando eu rompi, tudo que eu tinha entregado, depois faltou pra mim. Eu acho que agora, se eu for seguir alguma espiritualidade, alguma religião, eu preciso ter bastante consciência do que eu quero, assim, porque eu não quero. Eu acho que a dúvida e as perguntas, elas me fazem sentir seguro. E se alguma religião, alguma espiritualidade não sabe lidar com as dúvidas e com as perguntas, eu não quero fazer parte, porque eu quero questionar. Então, eu acho que esses dias me fizeram pensar muito sobre isso, assim, sobre saúde também. Eu tenho frequentado bastante hospitais, né? E a gente vê como a vida, ela tem um significado diferente para quem passa pela morte ou perto da morte, ou conhece a morte. Eu não posso dizer que eu passei perto ou conheço a morte, mas eu tô esbanjando vida perto de pessoas que estão passeando por esse caminho, assim. E isso me faz pensar sobre o que eu quero ser e como eu quero ser percebido também pelas pessoas. Eu acho que só me falta bons encontros, estar perto de pessoas, para esse fundinho aqui se tornar em fundos pelo Brasil afora. Tenho muita vontade de viajar, conhecer o mundo, principalmente se for pela publicação do meu livro. Eu tenho, já disse aqui algumas vezes, né, que eu escrevo, que eu tenho 3 livros em produção. Na verdade, um já está pronto, só esperando ser publicado por alguma editora. E eu tenho muita vontade de viver disso, assim, de viver da arte. Então, vamos ver como que vai ser o finalzinho desse ano, né? E é isso.